Olá! Hoje vamos começar a estudar o algoritmo de ordenação por partição, também chamado de Quicksort. Esse algoritmo eu vou explicar para vocês em dois vídeos. No primeiro, nós vamos ver a operação de particionamento, o partition, e no segundo vídeo nós vamos ver como a gente pode usar o partition para ordenar um vetor arbitrário. Pois bem, o que o algoritmo de particionamento faz então? Dado um vetor V e dois índices P e R, que indicam em qual subvetor de V que desejamos fazer o particionamento naquele momento. Nesse caso aqui eu vou fazer o particionamento no vetor inteiro, mas ele pode ser feito em qualquer subvetor do vetor V. E é importante que a implementação ela sirva para qualquer par de P e R. Depois a gente vai ver isso. E um vetor especial desse, um elemento especial desse vetor V, que a gente chama de pivô. Tá? O pivô, em tese, pode ser qualquer elemento de V. Tá? Para simplificar a implementação, vamos escolher arbitrariamente o último elemento como sendo o pivô. Tá? Mas depois a gente vai ver que faz diferença quem é o pivô. Tá? E como que a gente pode escolher melhor esse pivô de forma que essa ordenação ocorra de forma mais rápida possível. Tá? Que é o algoritmo que usa o particionamento. Tá bom? De toda forma, eu vou usar o pivô arbitrariamente como sendo o último elemento do vetor, só para simplificar a explicação. Tá? Então, a ideia é, dado esses parâmetros, né, que o particionamento permute os elementos de V, de forma que, depois do particionamento, os elementos que são menores ou iguais ao pivô vão ficar antes do pivô, e os elementos que são maiores que o pivô vão ficar após o pivô. Então, o particionamento simplesmente faz isso. Os elementos que são menores que o pivô à esquerda do pivô, menores e iguais, né, à esquerda do pivô, e os que são maiores que o pivô à direita do pivô. Tá? Então, veja que é um algoritmo que faz algo razoavelmente simples. Tá? Existem várias formas de fazer o particionamento. Não tem só um algoritmo que faz isso. O algoritmo que eu vou apresentar para vocês hoje é uma das versões que tem uma propriedade interessante, tá? Que é a propriedade que ele executa em tempo linear. Tá bom? Se esse processamento aqui ele não for em tempo linear, então o nosso algoritmo de ordenação rápida, né, que é a ordenação por particionamento, ela não vai ser eficiente. Tá? Então, um dos desafios de escrever o algoritmo de ordenação por partição é que essa operação de particionamento execute em tempo linear. Tá? Então, essa implementação que eu vou discutir com vocês não é a implementação original, tá? De quando o algoritmo foi criado. Ela é uma implementação que veio um pouco depois, mas ela é uma das mais populares. Tá bom? Então, qual que é a ideia? Tá? Como que a gente pode fazer esse particionamento em tempo linear, que é o que a gente precisa? A ideia é que durante o processamento, tá, nós tenhamos três regiões onde os elementos possam estar. Tá? Ou os elementos estão antes desse marcador amarelo, representando os elementos que são menores ou iguais ao pivô. Aqui eu vou chamar o pivô de x, tá? Que é o nome da variável que eu vou usar para guardar o pivô mais para frente, tá? Quando a gente estiver fazendo o código. Aí todo mundo que tiver entre a barrinha amarela e a barrinha rosa são os elementos que nós já processamos e descobrimos que são maior do que o pivô. Né? No final, nós vamos ter o pivô, que a gente sempre vai usar a última posição para armazenar o pivô. Tá? Então, vamos deixar o pivô bonitinho lá. Na verdade, a gente nem vai mexer nele, sempre vai escolher ele como sendo o pivô. E todo mundo que tiver entre o marcador rosa e o pivô, a gente não sabe. É o que a gente ainda não processou. Certo? A ideia, então, é analisar o primeiro elemento que está logo depois aqui do nosso marcadorzinho rosa, tá? E descobrir se ele tem que ir no conjunto dos que são menor ou igual a x ou do conjunto dos que são maior que x. Tá? Então lembra, não importa a ordem que os caras estão dentro de cada um dos dois conjuntos. O que importa é, todos que são menor ou igual a pivô estão antes do amarelo
e todos que estão depois do amarelo e antes do rosa tem que ser maior que o pivô. Não tem nenhuma outra restrição. Okay? Então a gente vai pegar esse primeiro cara aqui e a gente vai avaliar em qual dos dois conjuntos que ele tem que ir. Tudo bem? Só para deixar uma coisa bem clara. Tá? O amarelo representa o elemento que representa o índice que está logo antes do amarelo. Tá? E o rosa representa o índice que está logo após da onde eu desenhei o rosa. Então, só para ficar bem claro, obviamente o índice sempre tem que estar apontando para um valor inteiro, né? Ele não pode estar entre dois valores. É que quando eu desenho, né, eu sempre vou colocar como uma barrinha. Tá? Então, a barrinha amarela, ela na verdade está se referindo ao índice do elemento que está logo antes dela, e a barrinha rosa está se referindo ao elemento que tem o índice logo após ela. Tá? Vai facilitar um pouco o entendimento do algoritmo. Tá, então vamos fazer esse particionamento desse vetor aqui, exatamente do jeito que ele está aqui. Tá? Então, nós vamos ter o vetorzinho V aqui. Tá? Só para facilitar a vida, eu não vou desenhar, eu não vou escrever o V e não vou fazer as chaves, só para a gente ter um pouquinho mais de espaço para trabalhar. Tá? Então, inicialmente, o que a gente tem? Inicialmente, a gente tem a barrinha ninguém antes da barrinha amarela, ninguém antes da barrinha amarela e da barrinha rosa, porque a gente ainda não avaliou nenhum elemento, e o vetor todo encontra-se, então, logo depois das duas barrinhas. Ou seja, a gente não avaliou ninguém ainda, certo? Então, vamos olhar para o primeiro elemento que está logo à direita da barrinha rosa. A gente sempre vai fazer isso. Tá? E daí nós vamos perguntar o seguinte. O elemento que está logo depois da barrinha rosa, 6. Ele é menor do que 3? Não, ele não é menor do que 3. Veja, se ele não é menor do que 3, a gente sabe que ele tem que ir no conjuntinho dos elementos que são maior do que o pivô, certo? Ou seja, o 6, na verdade, ele tem que ficar entre o amarelo e o rosa, certo? Então, como que a gente pode fazer isso? A gente simplesmente vai, então, deslocar o rosa uma posição para frente, certo? Deslocando o rosinho uma posição para frente, a gente vai ficar como, pessoal? A gente vai ficar com ninguém antes do amarelo, o 6 entre o amarelo e o rosa, certo? E seguido pelos outros valores 0, 4, 2, 5 e o 3. Tudo bem? Quem que é o próximo elemento que nós vamos avaliar agora? Vai ser o 0, certo? Aí eu pergunto para vocês, o 0 ele tem que ir antes, ele é menor do que o pivô ou ele é maior do que o pivô? Ele é menor do que o pivô, certo? Se ele é menor do que o pivô, ele tem que ir antes do amarelo, certo? Tá? Então ele tem que ir antes do amarelo, que é o conjuntinho dos menor que o pivô. Tudo bem? Então, um dos jeitos que a gente pode fazer isso é... Pega o cara que está logo à direita do amarelo. Veja, por definição, quem está logo à direita do amarelo sempre tem que ser um cara que é maior que o pivô. Faz sentido? Tá? Então, quer dizer que se a gente trocar o cara que está logo depois do amarelo com o cara que está logo depois do rosa, a gente vai colocar um cara que é menor que o pivô logo do ladinho do amarelo, e a gente vai pegar um cara que sabidamente é maior que o pivô e jogar para logo depois do rosa. Tá? Se a gente avançar depois da troca, tanto o amarelo quanto o rosa um para frente, a gente vai restabelecer essa propriedade aqui que a gente está querendo manter, certo? Então vai ficar como aqui, né? Vou mostrar na prática. Então a gente vai trocar o cara que está logo depois do amarelo com o cara que está logo depois do rosa, e a gente vai ficar como aqui? Vai ficar 0, 6, 4, 2, 5 e 3, certo? Beleza. Daí o que eu falei? Depois que a gente fizer a troca, vamos avançar tanto o rosa quanto o amarelo uma posição para a direita, e veja que nós ainda temos, então, a propriedade que nós queríamos, certo? Todo mundo que é menor ou igual ao pivô está antes do amarelo, todo mundo que está entre o amarelo e o rosa é maior que o pivô, e todo mundo que está à direita a gente ainda não avaliou,
certo? Então, vamos continuar. Qual que é o próximo elemento que nós vamos analisar? É o 4, certo? Então, o 4, ele é menor ou igual ao pivô ou ele é maior que o pivô? Bem, 4 é maior que 3, certo? Se o 4 é maior que 3, então ele tem que estar entre o amarelo e o rosa. Temos que trocar alguém de lugar para fazer com que o amarelo, o 4 esteja entre o amarelo e o rosa? Não. Basta avançarmos o rosa uma posição adiante, certo? Então, como que vai ficar isso aqui? Vai ficar 0. Veja, não vamos trocar ninguém com ninguém, porque basta avançar o rosa para a gente ter a propriedade que a gente quer, certo? Então, novamente aqui, a gente vai ter aquilo que a gente quer, certo? Que é todo mundo que é menor ou igual ao pivô à esquerda do amarelo, todo mundo que é maior ao pivô que o pivô entre o amarelo e o rosa, e todo mundo que a gente ainda não avaliou vai estar à direita do rosa, certo? Então, o próximo elemento que estamos avaliando aqui é o 2, certo? Então, o elemento 2, como que ele fica? Bem, ele tem que ir antes do amarelo. Sim, porque ele é menor ou igual ao pivô, certo? 2 é menor ou igual a 3. Se 2 é menor ou igual a 3, então ele tem que ir antes do amarelo. Tá? Então qual foi a ideia? O que a gente fez da outra vez quando a gente teve o mesmo caso? Que a gente achou um cara que é menor que o pivô. Tá? A gente trocou quem estava imediatamente após o amarelo com o cara que a gente está avaliando agora, certo? Então a gente pode trocar novamente o 6 com o 2. Novamente, a lógica do porquê podemos fazer essa troca é que a gente sabe que como o 6 está logo depois do amarelo, ele tem que ser maior do que o pivô, certo? Então se a gente jogar ele para a posição do 2, que fica depois do rosa, e pegar ele e colocar ele logo depois no lugar do 6, então a gente vai ter que o amarelo vai estar apenas uma posição fora e o rosa também. Então a gente pode só avançar o amarelo e o rosa, que nós vamos ter novamente a nossa propriedade restabelecida, certo? Então, a gente fazendo a troca, a gente vai ficar com 0, 2, 4, 6, 5, 3. E se avançarmos tanto o amarelo quanto o rosa, nós vamos então restabelecer novamente a propriedade que nos interessa, certo? Todo mundo antes que o amarelo é menor ou igual ao pivô. Todo mundo que é entre o amarelo e o rosa é maior que o pivô. E todo mundo que está depois a gente ainda não avaliou. Veja como a ideia é bem simples, então. Se a gente encontra um cara que é maior que o pivô, a gente simplesmente avança o rosa. Se a gente encontra um cara que é menor que o pivô, a gente troca quem está depois do amarelo com quem está depois do rosa e incrementa tanto o amarelo quanto o rosa. Tá? Então, as duas vezes a gente incrementa o rosa e só incrementa o amarelo quando a gente acabou de encontrar um cara que é menor que igual ao pivô. Tá? Por fim, vamos fazer o 5 novamente. Veja que o 5 é maior que o pivô. Tá? Então, ele tem que estar entre o amarelo e o rosa. Tá? Então, como que a gente faz aqui? Bem, simplesmente incrementa o rosa. Certo? Então, no final, a gente vai ficar com 0, 2, 4, 6, 5 e o pivô. Certo? Ok, então veja que agora a gente esgotou todos os elementos que estavam entre o rosa e o pivô. Okay? Então quem que é o único elemento agora que está fora do lugar? O único elemento que está fora do lugar é o pivô, certo? Então eu vou desenhar aqui só como referência o amarelo e o rosa. Qual que é a posição que o pivô tem que ir? Bem, o pivô tem que ir imediatamente antes dos que são maiores do que ele, certo? E a gente sabe exatamente que posição é essa, não sabemos? É exatamente a posição que fica à direita do amarelo, porque ele é o primeiro cara que é maior que o pivô. Então, se trocarmos o pivô com o primeiro cara que é maior que ele, como a gente sabe que o pivô é o último elemento do vetor, a gente vai estar colocando um cara que é maior que o pivô à direita do pivô e colocando o pivô no lugar dele. Ou seja, a gente não vai estar estragando a nossa propriedade, certo? Porque a gente sabe que esse cara aqui com certeza é maior que o pivô.
tá? Então, se com certeza ele é maior que o pivô, ele pode trocar de lugar com o pivô e a propriedade que nós estabelecemos lá no comecinho, né? Que quem é menor ou igual ao pivô fica à esquerda do pivô e quem é maior que o pivô fica à direita do pivô, não vai ser violada, certo? Então, o que a gente pode fazer aqui, pessoal? Podemos simplesmente trocar esses dois caras aqui, tá? Então, trocando eles dois, a gente vai ficar com 0, 2, o nosso querido pivô, e 6, 5, 4. Então, essa é um exemplo de execução do algoritmo de particionamento. E veja que no fim, realmente, a gente tem aquilo que eu mostrei para vocês quando eu expliquei o que era o particionamento. Tá? Os elementos menores iguais ao pivô antes do pivô. Tá? Olhando aqui embaixo, ó, antes do pivô. O pivô. E depois os elementos que são maiores que o pivô à direita. Ok, então como colocar essa rotina em linguagem C? Certo? Bem, essa rotina, eu ainda não... Tem um detalhe que eu ainda não falei, que ela retorna a posição do pivô. Tá? Isso vai ser útil para a gente depois no algoritmo de ordenação por partição, mas também é útil em outros algoritmos, que a gente usa o partition. Tá? Então, essa função tem que retornar int. Tá? Ela é comumente chamada de partition. Tá? E ela recebe 3 parâmetros. Ela recebe o endereço inicial do vetor e P, que indica o início do subvetor que queremos particionar, e R, que indica o final desse subvetor que estamos particionando. Certo? Então, lembre que o P e R nem sempre o P é 0 e o R é N. Tá? A gente pode fazer essa operação específica apenas em um pequeno subvetor de qualquer vetor. Tá? Então, a gente vai precisar, primeiro, de uma variável para guardar o nosso pivô. Tá? Então, vamos chamar essa variável de x. E também vamos precisar de 2 variáveis auxiliares. Tá? A primeira variável vai ser a variável que representa a posição que está logo antes da barra amarela. Tá? Vamos chamar essa variável de i. E uma variável que representa a posição que está logo após a barra rosa, que vamos chamar de j. Tá? Beleza. Então, vamos primeiro ler. Lembra que eu falei para vocês? O pivô sempre a gente vai considerar nessa implementação do partition que o pivô está na última posição do vetor. Tá? Então, x recebe v na posição r, que está marcando para a gente onde que é, então, a última posição do subvetor que estamos particionando. O i, lembra que eu falei que o i, ele na verdade está representando o índice do elemento que está logo antes dele? Tá? Então, na verdade, o i ele começa valendo p-1. Tudo bem? Veja que não tem problema que ele vamos supor que o p vale 0. Tá? O i começaria em -1. Tá? Isso não tem problema, por quê? Porque a gente só vai acessar a memória, vocês vão ver quando o algoritmo estiver pronto, sempre após o i ser incrementado. Tá? Então, não pode ocorrer, não acontece de acessarmos uma posição inválida. Tá? E daí, o que a gente vai fazer, uma estratégia bem simples aqui, é que veja que, independente se o elemento que a gente está avaliando naquele momento é maior ou menor do que o pivô, tá? Por exemplo, nessas duas linhas aqui, a gente sempre vai avançar o marcador rosa uma posição adiante. Certo? Então, para cada vez que analisamos um elemento e para colocar ele no conjuntinho dos menor ou igual ao pivô ou dos maiores que o pivô, a gente sempre vai avançar o rosa uma posição. Então, a gente pode usar um for para fazer isso para a gente toda a iteração, certo? Isso sempre vai acontecer, tá? Então, para o nosso j valendo de p, e a gente quer que ele vale de p até
veja que a gente não avalia todos os elementos, né? A gente não avalia o pivô. Tá? O pivô a gente faz um caso especial no final para colocar ele na posição certa. Tá? Então veja que ele vai variar da posição 0, da posição P até uma posição antes, né? Até essa aqui que a gente está fazendo a inserção. Tá bom? Isso, até aqui. Tá? Aqui eu só desenhei aquela hora como uma referência. Tá? Então, mas as verificações vão acontecer apenas enquanto J for menor do que R. E vamos incrementar o J de 1 em 1. Né? Então, a verificação que a gente fez, em todas as vezes, né, implicitamente, era descobrir se o elemento que está na posição J, ele vai antes do amarelo, né, antes do I, ou se ele vai entre I e J. Certo? Então, para perguntar isso, a gente só pergunta se V, o cara que a gente está avaliando agora, que está na posição J, se o cara da posição J for menor ou igual ao pivô, então para onde que ele tem que ir? Bem, se ele for menor ou igual ao pivô, ele tem que ir antes do amarelo. Certo? Então, na prática, como que a gente insere alguém antes do amarelo? Tá? Então, vamos voltar aqui. Ó. A gente simplesmente troca o primeiro elemento que está depois do amarelo com o elemento J. Tá? E depois a gente incrementa a posição do amarelo e incrementa a posição do rosa. Né? Então veja aqui e aqui. Tá? Uma outra forma que a gente pode fazer, que é equivalente, é incrementar o amarelo e trocar o cara que está na posição do amarelo com o cara que está logo antes do amarelo com o cara que está logo depois do rosa. Tá? Então é equivalente fazer isso. Tá bom? Então, é que eu vou fazer do jeito que... Porque é o jeito que está nos livros. Tá? Principalmente no livro do Corme, depois, quando vocês estiverem estudando análise de algoritmo. Então eu vou colocar da mesma forma. Tá? Então, primeiro a gente incrementa o I, ou seja, vamos fazer um espaço para poder inserir o cara que é menor que o pivô. E vamos então fazer a troca e colocar um cara que está na posição I, que a gente sabe que é maior que o pivô, com o cara que a gente acabou de analisar e descobrir que é de fato menor do que o pivô. Né? Basta olhar ali no na nossa verificação. Se o cara da posição J for menor ou igual ao pivô, então a gente cria um espaço para ele, lá para ele ficar antes do amarelo. Lembre que o I representa o elemento que está logo antes da barrinha. Tá? Então vamos fazer um espaço para ele e colocar quem tiver na posição I na posição J, que é lá na fronteirinha dos caras que a gente não conhece, sabe que ele é maior, e vamos colocar o cara que estava na posição J na posição I, que vai estar agora junto com os outros elementos que são menores que o pivô. Veja que se o elemento que a gente está acabando de olhar agora não é menor ou igual ao pivô, ele tem que ser maior que o pivô. Tá? E ele já está no lugar certo. Tá? Então, por exemplo, ó, aqui quando a gente estava avaliando o 06425, quando a gente estava olhando para o 4, a gente percebe que 4 é maior que o pivô, certo? Então vai falhar essa condição, esse if aqui. Então o que a gente tinha que fazer? Além de avançar o rosa para a próxima posição? Nada. Ele já estava no lugar certo. Ele já estava imediatamente logo depois do rosa. Se a gente incrementar o rosa, a gente vai aumentar o tamanho do conjunto dos caras que são maior do que o pivô, certo? Então a gente não faz nada. Quando a gente descobre que o elemento que a gente está avaliando é maior que o pivô, ou seja, quando dá falso esse if aqui. E é só isso, tá? A única coisa que temos que fazer agora é colocar o pivô na posição certa. Veja, a gente sabe que o pivô ele tem que ir logo depois da barra amarela. Se a barra amarela, que aqui no código é representado pelo I, ela representa o índice do cara que está à esquerda, logo nós temos que colocar o pivô na posição I mais 1. Tá? Então, no final de tudo, a gente vai trocar o vetor V. Quem tiver na posição
e mais 1 com quem estiver na posição do pivô. Lembrando que a posição do pivô é simplesmente R. Vou colocar o R de vermelho para não confundir, porque R é a posição apenas, não é o pivô em si. E por fim, como dito no começo da explicação do código, a gente vai retornar a posição que o pivô foi colocado. Então, esse, pessoal, é o algoritmo de particionamento. Tá? Esse é um algoritmo que parece inofensivo, vamos dizer assim. Parece que ele faz alguma coisa muito simples, né? Que a implementação também é bem enxuta. Tá? Mas nós vamos estudar vários casos onde esse algoritmo é bastante interessante. Tá bom? Então, no próximo vídeo, a gente vai ver como usar, então, o algoritmo de particionamento para ordenar um vetor. Tá? E esse algoritmo é bastante famoso, chamado de Quicksort. Tá? Então, no próximo vídeo é isso que a gente vai conversar. Até mais, pessoal!